Olá, bem-vindos ao Conversa Pública. No programa de hoje vamos falar sobre o Maio Laranja, um mês de combate à exploração e ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. Bom, esse é um crime hediondo, mas está presente em muitos lares brasileiros, já que a maioria dos casos acontece justamente nesses ambientes, onde as pessoas que deveriam proteger as crianças e adolescentes acabam sendo os criminosos. Para falar sobre o assunto, recebemos hoje a Viviane Vaz, que é coordenadora do projeto Nova, uma organização não governamental que presta apoio a pessoas vítimas de violência sexual, de outros tipos de abuso e até de dependência química. Viviane, é um prazer recebê-la aqui no Conversa Pública. Ok, muito obrigada. Obrigada mesmo pelo convite, por estarmos aí juntos, né? Nesse bate-papo aqui. Bom, esse é um assunto realmente muito difícil, muito pesado, né? Até porque quando a gente fala sobre abuso sexual contra crianças e adolescentes, a gente traz essa realidade para dentro de casa. Afinal de contas, muitos casos, especialistas afirmam que passa de 80% são cometidos justamente num ambiente, digamos, mais próximo, onde até mesmo familiares ou pessoas próximas da família são os criminosos. É isso mesmo, Viviane? Sim, 85% dos casos, né, acontecem no ambiente familiar. E é justamente aí a maior gravidade e a frequência, né? É por isso que acaba acontecendo mais e mais vezes e a vítima também não consegue pedir ajuda. E também daí vem a maior gravidade, né, do trauma, né, do abuso sexual. A pandemia agravou ainda mais esse problema, uma vez que, com a necessidade de isolamento social, a obrigatoriedade de ficar mais tempo em casa, isso fez com que o número de casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes disparasse do ano passado para cá, não é mesmo? A gente ainda, eu acredito assim, que ainda a gente vai saber os efeitos da pandemia quando as crianças voltarem para a escola de fato, né? Porque se de fato elas acontecem no ambiente familiar e hoje elas não têm nem a escola, que é um local seguro para pedir ajuda, então pode ser que esse número seja maior do que a gente possa imaginar, né? Então, as pessoas que trabalham na rede pública de proteção estão apreensivos com o pós-pandemia, né? Porque as crianças estão ficando, às vezes, sem cuidados de pessoas de confiança, né? Se essa mãe precisa trabalhar com quem ela está deixando, e tem a questão de pobreza que também favorece a exploração sexual infantil, né? Então, a questão mesmo da violência também pode estar ligada, ou melhor, está ligada a fatores socioeconômicos? A questão da exploração sexual, sim, né? Com certeza está ligada à questão socioeconômica. Agora, o abuso, né? O ato libidinoso contra menor de 14 anos, que é considerado estupro de vulnerável, ele é independente de classe social, não depende de classe social. Agora, a exploração, ou seja, usar o corpo da criança para fins de se beneficiar, sim, está muito ligado com a questão socioeconômica. Bom, é bom você tocar nesse assunto para que a gente possa fazer aqui uma rápida diferenciação justamente entre exploração e abuso sexual. Você pode explicar melhor essa diferença? Sim, o abuso é quando a pessoa usa do seu poder, né, seja ela de mais idade, seja ela de ter alguma autoridade sobre a criança, algum tipo de poder sobre o outro, né? Então, e se beneficia para a satisfação da sua própria lascívia, né? Sua própria satisfação. E a exploração é quando usa-se o corpo da criança, né, da pessoa, para satisfação de outra pessoa com fins lucrativos, mesmo que isso não envolva dinheiro nitidamente, mas possa envolver, por exemplo, benefícios, cesta básica, aluguel, algum tipo de benefício, né? Então, infelizmente, isso acontece muito no nosso país, de pessoas usarem o corpo da criança como moeda de troca para se beneficiar. E, infelizmente, isso acontece muito. A gente começou esse programa falando que
Os lares são alguns dos cenários mais comuns em que esse tipo de crime acontece. Tendo isso em vista, o que pode ser feito para, dentro de casa, evitar que um crime como esse aconteça? Ótima pergunta. É muito importante que a sociedade, que os pais pensem que a criança ela não nasceu sabendo que é um abuso sexual, né? E mesmo que você fale a palavra abuso, ela não sabe o que é. O que é importante ela saber? É importante ela saber que o corpo dela existem partes que são íntimas, né? E que íntimo quer dizer? A criança precisa saber que íntimo quer dizer que só ela pode tocar, ninguém mais. Não pode mostrar para os outros, não pode deixar ninguém tirar foto. E também outra pessoa não pode mostrar para ela, né? Então, os cuidados, eles começam desde que nasce. Quando a mãe de um bebê respeita o corpo dessa criança, quando vai fazer a troca, quando vai dar banho, quando vai cuidar do corpo dessa criança, respeitando e entendendo que o corpo da criança é dela. Ela está ali como uma curadora, como uma cuidadora, mas a necessidade de se ter esse respeito, né? Não é porque eu tenho um filho de 6 anos, não é porque ele é meu filho que eu posso chegar e tocar nas partes dele na hora que eu quiser. Então, quando há esse respeito e eu ensino sobre privacidade, sobre essa questão das partes íntimas, a criança automaticamente ela já fica de antena ligada quando alguém tenta pegar nas suas partes íntimas, né? E é muito importante também na prevenção do abuso os pais terem um bom diálogo com os filhos, né? Terem essa promoverem a escuta da criança, né? Então escutar, porque uma criança que não tem os seus sentimentos, mesmo que seja vamos supor, meu brinquedo quebrou e ele fica triste. E se ele não tem espaço na família para ele expor os sentimentos, para ele dizer o que ele ficou, se sentiu triste, ou que ele não gostou de certa atitude, quando acontece alguma coisa ruim, pode ser que ele não fale porque ele não sinta liberdade nesse ambiente, né? Então é muito importante que haja ambiente de diálogo. É claro que tem situações que a gente pode corrigir, é claro, e deve corrigir se for errado, mas o pai ele precisa entender que o medo, muitas vezes, trabalhar essa questão da criança ter medo desfavorece muito, porque o abuso sexual ele gera muito medo, muita vergonha e sentimento de culpa na vítima. E aí, se ela sente que o pai vai bater, vai brigar, se a mãe vai fazer isso, vai fazer aquilo, que a mãe não vai ouvir, não vai acreditar, dificilmente ele vai falar do que aconteceu. E o mais importante é isso, que a criança ela tem espaço de falar o que aconteceu, né? Então, trabalhar essa questão tanto do respeito, de saber quais são as partes íntimas e também de ter espaço para diálogo. São os principais eixos, né, os pilares de prevenção ao abuso sexual. E aí a gente, todos esses pontos que eu falei, isso é educação sexual, né? Ou seja, existe um mito de que as pessoas acham que educação sexual é ensinar a fazer sexo. Não é isso. Educação sexual é ensinar que você tem o seu corpo e que ele precisa ser respeitado, né? E o corpo foi feito para nosso bem. E a gente precisa aprender a cuidar bem dele. É isso, né? E sobre isso é importante que a gente desmistifique esses tabus que existem há muitos anos, né? Uma questão cultural aí de termos medo de falar desses assuntos. Não há necessidade de falar palavras abuso, estupro, pedofilia para crianças menores de 8 anos, né? Não há necessidade. É importante você falar de respeito, de parte íntima, isso desde bebê. Mas aí, quando ela vai tendo uma maior idade, 10, 11 anos, que já está entendendo, né? No caso de um adolescente, um pré-adolescente, aí você já pode falar as coisas um pouco mais claras, dar nomes, explicar o que é a sexualidade. Eu sei que é muito difícil para muitos pais fazer isso, mas é muito melhor que ele saiba de você com segurança, porque ele vai saber, nunca não é que ele não vai saber depois, ele vai saber, só que ele pode saber de um meio errado, com pessoas erradas e que vão ensinar coisas erradas para ele. Então, é muito importante que os pais falem sobre isso,
porque quando é falado desse assunto, ele acaba perdendo esse mistério, essa curiosidade toda. Sem falar que cria também uma relação maior de confiança entre pais e filhos, né? Exatamente, fortalece muito. Viviane, a gente estava falando no bloco anterior sobre a importância de falar sobre educação sexual, de ter um diálogo importante com os filhos. Agora, crianças e adolescentes, quando sofrem abuso sexual, algum tipo de exploração sexual, elas mudam o seu comportamento, e isso pode ser um sinal de alerta para os responsáveis? Com certeza. A criança, ela muda de comportamento, até porque a criança e o adolescente, eles falam através do comportamento, né? Como eu falei, é difícil da criança entender exatamente o que está acontecendo no caso de um abuso sexual, né? Então, ela acaba demonstrando que alguma coisa está errada através do seu comportamento, né? Então, e aí, o principal ponto que é a evidência de que aconteceu um abuso, né, e que esse ponto, esse sinal, ele jamais deve ser ignorado, são as sequelas físicas, né, as marcas, dores nas partes íntimas e na região da boca também. E também doenças sexualmente transmissíveis. Essas são evidências de que algo aconteceu, né? E em relação a marcas e sequelas físicas, o ideal para quando você tiver dúvida se aquilo foi um abuso, leve imediatamente ao médico, a algum especialista, né? No caso, um pediatra, ou no caso de uma menina adolescente, você pode levar direto a um ginecologista, que ele vai conseguir identificar se houve algum tipo de violação, tá? Agora, outros comportamentos um pouco mais sutis são as mudanças de humor, né? Uma criança que às vezes era alegre, contente, simpática com as pessoas, de repente fica agressiva, fica hostil, fica com uma criança com raiva, ou com vergonha, ou tímida. Então, esses aspectos precisam ser prestados atenção. Por que ela passou a se tornar assim, né? Às vezes, ela pode dizer que está tudo bem, mas ela está mostrando que, com o comportamento dela, com os sentimentos, com o humor dela, que alguma coisa está errada. E a gente não pode ignorar esses sinais. Aí a gente tem também um sinal muito importante, que também muitas vezes é negligenciado, que é a sexualização exacerbada. Uma criança que se toca demais, que se masturba demais, né? É normal se conhecer, é normal. Principalmente crianças que às vezes estão em algumas fases de fase oral, fase anal, né? E a fase fálica, que são algumas fases que a psicanálise chama, né? Que é aquela fase de descoberta, né? Onde ela usa mais determinados órgãos do corpo. Mas, por exemplo, não é normal uma criança deixar de brincar para se tocar. Não é normal uma criança ficar querendo o tempo todo tocar na parte íntima. Não é normal uma criança ficar querendo ver a parte íntima do outro, querendo tocar a parte íntima do outro. Então, isso a gente precisa prestar atenção quando é o nível de curiosidade ou um nível de compulsividade, né? E uma criança que comete um ato sexual com outra criança, em geral, né, a gente tem pesquisado isso, tem trabalhado com esse tema já há 10 anos, e em geral, crianças que cometem abuso com outra criança, ela viu em algum lugar, ela ouviu ou fizeram com ela. Então, e quando a gente vê esse tipo de situação, é importante a gente lembrar que ela é uma criança e ela está reproduzindo algo. Ela não está fazendo por malícia como um adulto faria, né? Então, a criança, ela é pura e ela vai fazer isso por uma questão de reproduzir aquilo que ela viu. Então, se ela está cometendo algum ato libidinoso, algum ato que corresponde a uma relação sexual, precisa prestar atenção, porque isso pode ser um sinal de que alguma coisa aconteceu ou alguém mostrou algo para ela, né? E aí a gente tem autoestima baixa, ter medo de alguém especial, autoimagem distorcida, ela fala que ela é suja, má, feia, tudo é culpa dela, né? A culpa é uma característica bem específica do abuso sexual, porque o abusador, em geral, ele traz essa culpa para a vítima.
como se ela, o corpo dela, fosse responsável por aquilo que aconteceu. E não é uma verdade, né? Mas é uma característica que a vítima de abuso sente essa culpa. E choro sem motivo aparente, né? Essas alterações de humor precisam ser prestadas atenção. A gente tem dois pontos também que são muito comuns hoje em dia, que são as condutas autoagressivas, de se cortar, se machucar, se beliscar, se bater, né? Recentemente eu peguei um caso de uma menina que ela estava se machucando com alicate, batendo nos ossos para quebrar o osso, tamanha raiva que ela sentia, pega garfo e machuca a perna. Uma criancinha de 4 anos, ela se arranca os cabelos, arranca os cílios, se unha, se machuca, machucando o corpo, né? É muito comum, infelizmente, a gente receber crianças lá que forçam vômito porque sofreram abuso, né? E aí elas tentam, de alguma maneira, punir aquele corpo que causou o abuso sexual, né? Que causou aquele trauma tão terrível dentro de si. E aí também outra coisa que tem sido muito comum entre crianças e adolescentes, que é a intenção suicida, né? Infelizmente também isso tem crescido muito. Crianças e adolescentes com ideação suicida ou com pensamentos de suicídio. Viviane, esse é Tem, um tem vários relato, outros pontos, né? Pode falar. sim, esse é um relato muito forte, muito chocante, né? Saber de uma pessoa que lida diretamente com essas pessoas que têm esse trauma, é, que chegam a um ponto como esse. É claro que esse é um trauma que muitas vezes é carregado ao longo da vida inteira. Qual o tipo de Uhum. apoio que essas pessoas, especialmente nessa idade, que ainda é uma idade de formação, precisam ter para tentar levar uma vida normal no futuro? Legal. É importantíssimo que essa pessoa tenha acesso a algum processo terapêutico, né? No mínimo, uma escuta qualificada. Então, ela precisa desse apoio para ela entender, primeiro, que a culpa não foi dela, que ela tem uma identidade, que ela é sim preciosa, que ela é importante, que ela tem um valor, né? E que aquilo que aconteceu não determina a sua identidade, né? Então, porque em geral o abuso sexual ele destrói quem a pessoa é e também acaba consequentemente destruindo o seu destino enquanto pessoa, né? Então ela pode se tornar um adulto que não consegue descobrir para que ele serve na vida, né? Então ele acaba se tornando uma pessoa que tem muita dificuldade de ser e ir até aquilo que é o seu sonho, o seu destino, né? Ele fica amputado disso, eu falo. Hoje o nosso tema é o Maio Laranja. Nossa convidada é a Viviane Vaz, que é coordenadora do projeto Nova, que lida com pessoas que sofreram algum tipo de abuso ou até exposição a drogas ou violência. Viviane, vocês estão promovendo um evento é, relacionado à exploração de crianças e adolescentes, que é a Webconferência Nacional Infância, Seu Corpo e o Mundo. Qual a Isso. programação desse evento e qual o objetivo dele? Legal. Então, a nossa conferência a gente faz sempre no Maio Laranja, né? A gente é pioneiro aí na campanha do Maio Laranja aqui em Campo Grande. E com a pandemia, a gente descobriu esse potencial que a internet tem. Então, a gente já está no segundo ano de webconferência, e a gente tem buscado especialistas, né? Pessoas que trabalham especialmente com esse tema e que tem muito gabarito, né? Tem muito conteúdo importante para compartilhar. Serão nos dias 20 de maio, né? Então, nessa quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, e dia 27. Então, são duas quintas-feiras, dia 20 e dia 27, às 20 horas, horário de Brasília, né? Para a pessoa saber como seguir, né? Como participar dessa webconferência, ela pode seguir a gente, né, nas redes sociais, Projeto Nova, @Projeto Nova, que você vai ter ali como fazer sua inscrição, vai ser no YouTube, né, um evento gratuito, mas claro, se você faz a inscrição, você recebe o acesso do link, certificado, a gente vai ter um certificado de 4 horas, importante para quem às vezes está fazendo uma faculdade aí, precisa de horas complementares, e também para você que deseja se especializar, tanto na área da saúde, quanto na área da educação, né? Vamos ter especialistas na área de educação sexual, como falar desse assunto no ambiente escolar.
Que protocolos de segurança a gente pode ter dentro do ambiente escolar ou institucional, seja de uma igreja, de uma ONG, de alguma instituição que trabalha com crianças. A gente vai ter esse amparo aí de pessoas que são gabaritadas nesse assunto. E também eu e um outro psicanalista estaremos falando sobre o tratamento de vítimas que passaram pelo trauma do abuso sexual, como que é a construção da sexualidade de uma criança, por que uma criança, a gente vai aprofundar mais, né? Por que uma criança chega a ter esse tipo de ato libidinoso com outra criança, como lidar com essa sexualidade da criança. Tudo isso a gente vai falar nessa webconferência 2021, dia 20 e 27 de maio, às 20 horas, no canal do YouTube do Projeto Nova. Bom, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa de hoje. Rapidamente, quem quiser também conhecer um pouco mais sobre o Projeto Nova, quem quiser participar, ser um voluntário, ou quem sabe até fazer uma doação para apoiar o trabalho de vocês, pode encontrar informações também lá no site. Isso, projetonova.com e o nosso Instagram, @projetonova. Viviane, eu quero te agradecer por sua participação aqui no Conversa Pública e também parabenizar por esse trabalho tão importante que você, por meio da ONG, desenvolve aí no Mato Grosso do Sul. Parabéns por esse trabalho e obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado, Rede Boas Novas, sempre aí nos apoiando. E que você que está nos assistindo, lembre-se de denunciar e de proteger a criança e o adolescente. Deus abençoe. Até mais. Bom, então, para finalizar, vou deixar aqui mais uma vez o telefone. É o Disque 100, é um dos principais canais de denúncia contra abusos sexual, violência contra crianças, adolescentes, mulheres. Então, você que está nos assistindo também, se souber de algum caso, faça a denúncia, não fique calado, tem mesmo que se meter e denunciar para que a gente acabe com esse mal tão grande aí que assola as famílias brasileiras e de vários lugares no mundo. O Conversa Pública de hoje fica por aqui, sempre agradecendo também a sua participação em casa. Um grande abraço. Até a próxima edição.